Doutor, fala bem de perto. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Como acontece toda quinta-feira, a gente recebe um profissional da área de saúde para a gente poder conversar um pouquinho, né? E hoje, com muito prazer, está aqui comigo o Dr. Bruno Janella. Mas tem mais nome. Bruno Janella. Bruno Laurenti Janella. Laurenti? Bruno Laurenti Janella. Ele é cardiologista. Laurenti, deixa eu escrever aqui. Ele é cardiologista do nosso HCI. Doutor Bruno, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos, a audiência. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, doutor. Doutor, é sobrenome diferente, tanto Laurenti quanto Janella, de onde que vem? São italianos. Italiano. São italianos, o Laurenti e o Janella é um erro de cartório, era Ianella. Ianella. E aí na hora da pronúncia de Ianella, eles escreveram com J. Mas não quer corrigir, doutor? Agora pode. Acho que não, quando meu pai me perguntou a mesma coisa, eu falei que eu ia ser o único Janella no Brasil. Pode pegar a cidadania, hein, doutor? Nunca fui atrás. Não, a minha amiga conseguiu. Aliás, várias amigas conseguiram. Agora acho que com um governo mais flexível, mas né? Não, mais conservador lá agora, né? Na Itália. Acho que estão dificultando um pouco. Mas você, pelo visto, é bem perto, né? Quem é italiano? Italiano puro, meus bisavós. Meu avô já é de parte pai e de mãe, já são nascidos aqui no Brasil. Entendi. Ô, doutor Bruno, de onde eu vou pedir licença falar você, porque ele é muito moço. De onde você é? Eu sou lavrense. De Lavras. Eu nasci em Lavras. Meus pais, minha mãe é lavrense, meu pai é paulista de Penápolis. Ele é major da aeronáutica. A gente foi muito novo para Porto Velho, Rondônia. Então eu tive todo o meu crescimento, minha infância em Rondônia. Dos 7 ao 17. Aí depois eu voltei para BH, fiz todo o curso superior e aqui estou. Olha, então você fez medicina lá em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte. Ai, que delícia! Ô, doutor Bruno, aí fez aquele curso, que é o normal da medicina, Isso. E depois foi fazer residência. Fui fazer a residência. Na área, por que a área de cardiologia, doutor Bruno? Quando me formei, sinceramente, eu queria uma área cirúrgica. Né? Só que entre a área cirúrgica e uma área mais de intervenção, eu ficava na dúvida. Eu pensei assim, vou fazer terapia intensiva. Mexe com doente crítico, tem procedimentos mais invasivos, mas eu falei, eu vou ficar só em hospital, né? Tem a parte toda de consultório e tudo mais. Eu falei, vou fazer cardiologia, porque a cardiologia tem a parte de consultório e tem as unidades coronarianas, que são a parte de doente crítico cardiológico, que a gente consegue fazer muito parelho que o intensivista faria. Durante a residência de cardiologia, eu conheci a cardiologia intervencionista. Aí foi praticamente amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Olha só, e o que seus pais acharam desse rumo, doutor, que você tomou nessa área de cardiologia? Acho que nunca falaram nada específico, mas nunca se opuseram, né? Meus pais são farmacêuticos bioquímicos, têm uma rede de laboratório em Rondônia. E quando eu me decidi ser médico, eles nunca questionaram a questão de eu estar indo Acho contra que foi a maré. Normal. Isso, contra a maré da especialidade dele. Mas tudo dentro da saúde. Tudo dentro da saúde. Olha que legal. Agora, o doutor Bruno, para quem não conhece, como eu, tá? O que exatamente faz um cardiologista intervencionista? Mas que nome complicado esse intervencionista. Assusta, né? Assusta. Nossa. O cardiologista intervencionista,
ele é, até o momento, ele é uma área de atuação da cardiologia, né? Sim. Onde a gente consegue, por meios minimamente invasivos, ter acesso à circulação sanguínea do coração e alguns problemas estruturais cardíacos. E através de uma simples punção na pele, a gente tem acesso a essas estruturas e a gente consegue fazer tratamento de inúmeras doenças por meio de um acesso de um vaso sanguíneo indo ao coração e tratando o coração sem necessidade de uma abertura do tórax nem nada. Então, assim, são procedimentos que permitem ao paciente ser tratado sem uma invasão significativa e transcorrer durante o tratamento com uma alta precoce, com menos complicações em termos de estadia prolongada no hospital. Essa é basicamente o que o cardiologista faz, além da parte diagnóstica, que é, por exemplo, as doenças obstrutivas coronarianas. O que é isso, doutor? São quando as artérias coronárias, que são as artérias que suprem o coração, alimentam o coração com sangue, sofrem obstruções, na grande maioria das vezes, por placas de gordura. E causam o famoso infarto, né, do miocárdio. Ai, meu Deus, dá tanto medo, hein, doutor? Ô, doutor, outra coisa também, eu até mostrei para o doutor o exame que a minha filha, Mariana, tem que fazer. Eu nunca tinha ouvido falar desse exame, doutor, nem sei falar o nome. É ecocardiograma transesofágico. O que é isso, doutor? É feito pelo cardiologista especializado em ecocardiografia. Temos o Dr. Lucas Magalhães aqui na cidade. Ele é como se fosse uma endoscopia, né? Não tem endoscopia que vai olhar estômago e tudo mais. É uma sonda que se passa pelo esôfago e como o esôfago está em íntima relação próximo com o coração, o ecografista consegue ver estruturas com mais fidelidade em termos de imagem do que um eco feito através da parede, normalmente através da parede do tórax. Isso. E consegue diagnosticar algumas afecções, na grande maioria das vezes, congênitas ou adquiridas. Já seja valvulares, ou no caso da sua filha, provavelmente é uma pesquisa de forame oval patente, que nada mais é do que a falta de fusão das duas folhas que formam a parede entre os átrios direito e esquerdo. Entre o coração direito e o coração esquerdo da pessoa. Ô, doutor, é o famoso soprinho que a criança nasce, que tem que investigar? Podemos dizer de forma mais leiga que sim. Tá? Não o forame oval patente em si, mas no início da vida, esse soprinho é dado muito provavelmente nessa localização estrutural do coração. Porque há 40 anos, quando ela nasceu, né, claro, eu fiquei muito assustada, cheguei até a fazer uma junta médica, acredita? Todos pediatras amigos. Aí eles falaram, não, Nilda, não se assuste, que com o tempo pode desaparecer. E para fazer o eco, naquela época que não fazia, você tinha que ir para São Paulo, grande centro. Agora a medicina em Itajubá mudou muito. Mudou, agora mudou, Estamos doutor. Parelhos com os grandes centros, eu diria. Tá. Ô, doutor, quais são os principais procedimentos realizados por especialista como você, doutor Bruno? Eu digo que o nosso ganha-pão é o estudo das artérias coronárias, que são os vasos sanguíneos que irrigam o coração, e o tratamento desses vasos quando estão obstruídos através daquela molinha chamada stent. Eu acho que esse é o nosso procedimento com mais frequência, maior frequência. E depois temos procedimentos mais específicos, né? Desde procedimentos estruturais, por exemplo, no caso da sua filha, se realmente tem um forame oval patente diagnosticado e esse forame tem certas características que o ecografista vai passar as características para o intervencionista e existe uma indicação clara do fechamento dele, a gente consegue fazer o fechamento desse forame, ou seja, fortificar a parede desse átrio através de um procedimento minimamente invasivo.
Nos pacientes, por exemplo, muito idosos, que são portadores de estenose aórtica. Idosos, eu digo octogenários, ou seja, 80 a mais, que são para ser levado a uma mesa cirúrgica, abrir o tórax, colocar o paciente numa circulação extracorpórea, o risco de mortalidade da cirurgia se eleva e é praticamente inaceitável. Então, hoje em dia, a gente consegue implantar uma válvula em posição da válvula aórtica através da perna, sem necessidade de uma invasão maior do paciente. E esses tratamentos estruturais estão cada dia avançando mais. Hoje, praticamente, a gente tem acesso a tratamento das 4 válvulas do coração, que são a aórtica, a mitral, a pulmonar e a tricúspide. Opa! Então, assim, eu falo que é ilimitado praticamente o que a gente está conseguindo fazer hoje em dia. Ô, doutor, e isso se deve com o avanço da tecnologia? Muito com o avanço da tecnologia. Avanço da tecnologia, a nossa especialidade é muito entrelaçada com engenharia de materiais, designer de materiais. Então, quanto mais vai se avançando nas áreas, principalmente de materiais, eu acho que a gente vai alcançando cada vez feitos mais extraordinários dentro da área. O doutor Lelé Goretti. Deixa eu ler aqui. Dr. Bruno é um excelente profissional, muito carinhoso e atencioso com todos os pacientes. Meu carinho e admiração para o Dr. Bruno. Obrigado. Que belezinha. Adalva Toledo, bom dia, Nilda. Dr. Bruno, excelente profissional. Deus abençoe a vida dele. Amém. Que belezinha, doutor. Tão bom receber isso, né? Com certeza, carinho. Senão está no caminho certo, doutor. Sim, eu tento, né? Está no caminho certo. Ô, doutor, é uma coisa assim muito questionada. Pressão normal. Acima de 50 anos, de 60 anos, tem que ter sempre 12/8? Pelos estudos, sim. Sim? Uhum. Pelos estudos, sim. Quanto mais controlada tem a pressão e quanto mais ela fica nessa cifra mágica, né, de 12/8 para baixo, até um limite para baixo, os estudos mostram que a pessoa fica mais protegida em termos dos efeitos deletérios de um quadro sustentado de hipertensão arterial. Tá? Então, se a pessoa tiver um aumento, quanto que a pessoa deve assustar, doutor? Nossa, minha pressão não está legal. Eu acho que assim, a pessoa tem que fazer o check-up, né? Ir no médico, e eu digo assim, ou um médico generalista, médico da família, ou um próprio cardiologista, e começar a triar, ou seja, a pesquisar a questão da pressão, né? Pressões abaixo de 14/9, antigamente eram pressões relativamente aceitas. E muitas vezes a meta de controle de uma pressão arterial está muito ligada a outras características de doença do paciente. Por exemplo, o diabético. O próprio paciente coronariopata com aterosclerose, ou seja, placas de gordura pelo corpo. Então, muitas vezes as doenças vão somando risco no paciente e o controle da pressão arterial mais agressivo está muito relacionado a essa somatória de riscos do paciente. 13/8 é alarmante, doutor? Não, de forma alguma. 13/8 não é alarmante. Aqui, olha, a Roseli Cristina, alimentação saudável e equilibrada é fundamental no caso do... Acho que ela está confundindo. Esse doutor é cardiologista. Viu, Roseli? Ela está falando TDAH. Não, acho que é isso mesmo, doutor. A alimentação saudável e equilibrada é fundamental no caso do TDAH pela célula mitocondrial? Foge um pouco da minha especialidade. TDAH
Acho que ela está confundindo, porque eu vou... com outro assunto, né? Eu vou receber o doutor Caiado, neuro... O que ele é mesmo, menina? Neurocientista. Neurocientista. Provavelmente é uma pergunta para ele. É amanhã à tarde, tá bom? Esse aqui é do coraçãozinho. Se você quiser perguntar alguma coisa do seu coração, doutor Coração Apaixonado acelera, faz mal? Não, né? Faz bem. Ô, doutor, quando um paciente precisa de um procedimento intervencionista, como o cateterismo ou o angiologista, em que momento que você ou seus companheiros vão pedir esse procedimento? O procedimento de cateterismo cardíaco, ele é a fase final do estudo para uma certa suspeita de, por exemplo, de uma obstrução coronariana. Então, na maioria dos casos, esse paciente já passou com um cardiologista, já passou por uma série de exames menos invasivos, como teste ergométrico, cintilografia miocárdica, ecocardiograma de estresse. Tá. E em um dado momento, um desses exames que são indutores ou que investigam falta de sangue no coração vai vir alterado, e o cardiologista, interpretando os achados desses exames, acaba indicando o cateterismo cardíaco. Então, mais ou menos essa é a estrada que percorre o paciente. Vai no cardiologista, pede teste ergométrico, cintilografia, essas dão alteradas, ele volta no cardiologista e provavelmente o cardiologista vai pedir o cateterismo para a gente investigar de forma mais assertiva, vamos dizer assim, anatomia, grau de obstrução, necessidade de tratamento, necessidade de uma indicação, por exemplo, de uma cirurgia cardíaca a céu aberto, ou seja, com abertura do tórax. É por esse caminho que o paciente deve viajar. Doutor, outra curiosidade, doutor Bruno, como funciona o processo de colocação de stents na área do coração? O stent é igual uma bexiguinha? Não. Os balões... Os balões. Os balões coronarianos parecem uma bexiguinha. Tá. O stent, a gente poderia fazer uma analogia aos bobs de cabelo. Sim. Que hoje em dia são com velcro, né? Mas os bobs de cabelo antigos, né? Que se colocava, acho que grampos, né? Tá. Ele é idêntico a um bob de cabelo, só que miniaturizado, em torno de 2 milímetros a 3 milímetros e meio de diâmetro, comprimentos de até 4 centímetros, ou seja, é muito pequenininho, tá? E a gente coloca através de catéteres que vão até a coronária. Na coronária a gente consegue colocar a ponta do catéter na origem dessa coronária, passa-se o que a gente chama de fios guias, que são como se fossem trilhos por onde esse stent vai viajar, e por lá dentro da coronária esse stent é expandido através da bexiguinha, que é o balão. Então, esse stent vem numa conformação fechada dentro de um balão, e quando ele está posicionado na artéria coronariana, a gente consegue insuflá-lo. Ele se expande e cola na parede da artéria, empurrando a gordura para fora da luz do vaso. Doutor Bruno, aí quando você vai dar essa notícia para o seu paciente, né? Ele pira um pouquinho, ele pergunta, doutor, tem risco? Eu vou morrer? Gente, a gente vai morrer mesmo, né? Qualquer momento. Mas ele tem medo de morrer naquele momento, né? Aí ele vai ter que ter um preparo para fazer, para recuperar. Como é que é esse procedimento? Bom, uma vez feito o procedimento de cateterismo e se evidenciou alguma obstrução importante, na grande maioria das vezes a gente entra em contato com o cardiologista, porque é uma decisão conjunta de qual vai ser a forma de tratamento desse paciente. Na grande maioria das vezes, o paciente já chega no laboratório de hemodinâmica, onde a gente faz os cateterismos, já com uma certa orientação do próprio cardiologista. Tá. Então, assim, ele já vai mais ou menos psicologicamente preparado para 3
prováveis desfechos dentro da sala. Não tem obstrução importante, vida que segue, com tratamento com medicamentos, estilo de vida. Aí vem a pergunta da ouvinte anterior sobre alimentação, suspender hábitos nocivos, que é o tabagismo, ter uma vida mais ativa em termos de atividade física, vai tudo isso em conjunto com o tratamento clínico. Ou ele tem uma obstrução, e essa obstrução a gente discute com o cardiologista que ela é factível, ou seja, se permite tratar através de stents. E aí esse paciente sai de sala, vai para casa com um preparo com medicações, e em um determinado momento ele volta. Normalmente a gente mexe com pacientes da saúde suplementar, que são convênios ou do Sistema Único de Saúde. Certo. Esse procedimento terapêutico exige uma autorização, já seja da Secretaria de Saúde, já seja do plano de saúde envolvido. Uma vez autorizado, eles voltam para a sala, dias depois, semanas depois, para se fazer o procedimento terapêutico, ou seja, implantar o stent. E tem, acho que o cenário acho que mais impactante é quando esse paciente recebe a notícia que ele vai ter que fazer uma cirurgia cardíaca. Que é mais agressiva, tão eficiente quanto, mas eu acho que aí o paciente fica mais impactado. Porque assim, o apelo, né, da cirurgia, pós-cirúrgica em UTI, uma estadia hospitalar maior, sempre impacta o paciente. É verdade. Nossa Senhora. E como é que faz para a gente prevenir, para não chegar nesse quadro, doutor Bruno? Prevenir é ter os hábitos de vida saudável, identificar as doenças crônicas de forma precoce e ter um controle adequado das doenças crônicas. E quando eu falo doenças crônicas, a hipertensão arterial, é a diabetes. A diabetes. É o colesterol elevado no sangue. Entende? Ir contra um estilo de vida sedentário, comidas mais saudáveis. E aí é tudo não tem aquilo, beber com parcimônia, isso, com responsabilidade, é a mesma coisa. Né? Quando fala alimentação saudável, você não precisa ser o extremista de falar, não como nada, não vou no churrasquinho, minha pizza no final de semana. Eu acho que tudo isso é válido. Né? Dosado. Com moderação, dosado, e uma atividade física regular, temos as chances de cursar na nossa vida com o menor impacto possível dessas doenças. Ô, doutor Bruno, mas e quando o problema é genético? E aí eu ia entrar nessa celeuma. Quando é genético, é um fator que a gente chama de fator que a gente não consegue mudar. Então, os outros fatores que são controláveis e modificáveis ganham maior peso ainda. Entendi. Quando você tem uma genética, ou seja, você nasceu, você vem do berço com uma predisposição a desenvolver uma doença maior que a população em geral. Então, ou seja, você está ali com um pavio. Os outros fatores de risco seriam o centelho para esse pavio acender e a doença começar a se mostrar no seu corpo. Então, se alguém tem algum problema cardíaco na família, tem que ficar esperto. Sim, eu acho assim, algum problema na família, principalmente os problemas do coração que desenvolveram em fases mais precoces da vida. Quando a gente fala fases precoces, 35, 45 anos. Aí fala que é uma história familiar precoce para o desenvolvimento de problema nas artérias coronárias, por exemplo. Entendi. Por exemplo, você é um diabético, mas um diabético tipo 1, que desde a infância ou da adolescência você vem lidando com a sua diabetes. Você sempre vai ser um paciente de maior risco com relação a outros pacientes com diabetes que se desenvolve de forma mais tardia na vida, que você convive com a doença e com a mudança que essa doença vai fazer no seu corpo por mais tempo. E depende do controle dessa doença também. Agora, o doutor, deve existir alguns exames, doutor Bruno, para que a pessoa faça para ir sondando o coração dela ao longo dos anos? Tem o que a gente chama de check-up, né? O check-up que a gente tem que fazer, né? Check-up cardiológico. Eu acho que começa com a ida do paciente ou da pessoa a um médico. Eu vou. Né? E esse médico provavelmente vai pedir certos exames. E se a pessoa é supostamente sã,
ou seja, nunca foi diagnosticado, vai ser o primeiro momento que ela vai no médico, ele vai pedir uma bateria de exames, medição de pressão arterial, bateria de exames, para identificar fatores de risco. Uhum. A circunferência abdominal, por exemplo, dos gordinhos, histórico familiar, exames laboratórios como, por exemplo, colesterol, sim. o açúcar no sangue. Meu Deus. Entende? Prováveis quadros de hipertensão arterial não diagnosticados, porque a hipertensão é uma bomba relógio. Ela passa anos a fio silenciosa no corpo da pessoa, para depois, ao longo do tempo, se mostrar. Então, se a pessoa assintomática não vai ao médico, não faz a mesuração da pressão arterial e tudo mais, ela passa anos a fio. Hipertensa, 14,9 não vai te dar nenhum tipo de sintomatologia, mas vai agredindo de forma lenta o corpo. E ela passa anos a fio sem um diagnóstico de hipertensão. Aferir pressão uma vez por dia, todo momento? Não. Como é que é essa neurose? Então, a pessoa fica neurótica com a Fica questão neurótica. Da pressão, né? A mesuração da pressão tem uma série de passos e técnica para ser feita. Os aparelhinhos automáticos ajudam muito, mas tem uma série de... você não deve medir a pressão, por exemplo, imediatamente após a alimentação, imediatamente após, por exemplo, subir as escadas para vir para o estúdio, me entende? Após ingestão de cafeína, já seja café, outros estimulantes, vamos dizer assim. Então, tem uma série de fatores que, antes de você medir a pressão, você deve levar em conta, porque muitas vezes você vai medir a pressão num estado inadequado, vai vir uma pressão alterada e não necessariamente você é hipertenso. Na atividade física, por exemplo, se a gente vai numa esteira e começa a correr e vai medindo a pressão em intervalos, por exemplo, de 5 em 5 minutos, com o pico de atividade física, você tem uma elevação normal da pressão arterial durante a atividade física. E não necessariamente você é hipertenso. Então, eu acho assim, a medida da pressão arterial tem que ser feita inicialmente por um profissional de saúde, com toda a técnica, e vou falar rito necessário, e depois sim, depois de orientada, a pessoa em casa, sem neura, pode medir a pressão pelo menos, bem leigamente, 3 vezes na semana, esporádico. E esse valor que ela se referir em casa, não necessariamente ela tem que tomar algum tipo de conduta. Se vier alterada, ela tem que procurar um profissional da saúde, um médico, para ele sim orientá-la. Tá. O doutor, e é bom fazer xixizinho antes de medir ou é mito? Não, mas depende da sua urgência em fazer o xixi. Se você está apertado e tudo mais, não é mito. A gente vê em sala, procedimentos muito prolongados, o paciente começa com vontade de urinar e tudo mais, fica com aquela vontade absurda de urinar, o paciente vai ficar hipertenso. Eu digo, qualquer incômodo da pessoa pode alterar a pressão e não necessariamente essa pressão, ou não necessariamente ele vai ser etiquetado como hipertenso. Então tá. Doutor, antes da gente terminar, só quero ler aqui, você deve ter sabendo, né, que tá maior auê aí no TikTok, o vídeo daquelas 2 estudantes publicaram vídeo no TikTok contando o caso de paciente que passou por cirurgia no INCOR, lá em São Paulo. Elas dizem que um dos transplantes não deu certo porque a paciente que morreu em fevereiro não teria tomado corretamente as medicações. Mas, enfim, o que está pegando, né, a maneira como as meninas contaram, porque essa paciente que está lá, ela já fez transplante 3 vezes. Eu fiquei assustada e elas também ficaram assustadas, mas só que, pelo jeito, elas estão sendo aí, pela família, elas vão ser responsabilizadas. Não estava sabendo do caso, não. Não? Depois você dá uma olhada. Depois eu dou uma olhada.
Nossa Senhora. Mas existe esse caso, doutor, de fazer transplante 3 vezes a mesma pessoa? Então, o retransplante existe, né? Porque assim, todo transplante, apesar de todos os cuidados que se toma com a questão da compatibilidade do órgão do doador para o receptor, existe sempre uma mínima chance do que a gente chama de rejeição. Né? Chama-se rejeição do enxerto, vamos dizer assim, né? Que é o coração que a pessoa recebe. Se isso acontece, esse coração, com o passar do tempo, em um tempo relativamente curto, ele vai se deteriorando. Tá? Então, infelizmente, a gente ainda não consegue viver sem o coração. Então, se isso acontece, esse paciente é relistado, muitas vezes em prioridade, e recebe um novo órgão. Vou ler só um pedacinho aqui. Gabriele Farias de Souza e Thaís Caldeira Soares, Fofano, publicaram lá no TikTok, em que fala sobre os 3 transplantes de coração que Vitória passou no INCOR, né? E dizem que um deles não foi bem sucedido porque a paciente não teria tomado corretamente as medicações. Aí a família da Vitória está brava e está pedindo retratação. Então é por aí, doutor. Também acho. Aqui, ó, doutor. Então, eu quero agradecer muito, viu, doutor Bruno? Que delícia ter você aqui, proseado um pouquinho, falado sobre o coração, né? Esse órgão tão importante, né, doutor? Opa, indispensável. Indispensável, né? Então, até uma próxima, se Deus quiser. Estarei sempre disponível. Obrigado, gente. Duarte Pereira, Dudu, muito obrigada a todos vocês. Até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.